em patologias do quadril, avaliações oscinéticas do quadril. Especialista em fisioterapia esportiva. Bom, boa noite a todos. Eu queria agradecer o convite da equipe de fisioterapia da ACD, a Márcia, o Zeca, da comissão científica da reunião. A ideia hoje é a gente discutir um pouco sobre as avaliações oscinéticas do quadril, e aí eu vou mostrar um pouco sobre a nossa realidade tanto com atletas quanto com pacientes sedentários dentro das osteoartrose, artroplastia de quadril, que é o tema central da aula. Basicamente a ideia é vocês entenderem a aplicação clínica da gente pegar um paciente e fazer ele sofrer assim. A gente precisa entender qual a real importância de fazer uma pessoa sofrer desse jeito numa máquina meio louca como essa. E basicamente algumas indicações com relação ao isocinético são, do ponto de vista científico, talvez a ferramenta mais completa para se caracterizar uma lesão do ponto de vista de desequilíbrios musculares. É o padrão ouro hoje para se avaliar diferenças de força, seja ela isométrica, concêntrica, excêntrica, né, de vários tipos de contração musculares. A partir do momento que você define uma lesão, para você entender quais são, ou monitorar quais são as alterações prevalentes naquela lesão, para que se possa ser guiado um processo de reabilitação funcional. E dentro dos esportes é utilizado para identificar alguns fatores de risco para a lesão em atletas, principalmente quando a gente fala de atletas de alto rendimento, e aí normalmente são populações bem específicas com fatores bem específicos, não são fatores gerais, vou tentar mostrar um pouco para vocês. Então, a gente tem dois públicos diferentes. Normalmente atletas, em que a gente vai mais para as lesões inguinais, aquelas características de dores na região medial do quadril, e os pacientes sedentários, mais relacionados à osteoartrose de quadril, fratura de quadril, em que a gente vai mais para aquelas dores caracterizadas em C, ou dores mais na região posterior do quadril, que tem relação com força muscular, e a ideia é caracterizar um pouco esses pacientes para vocês na noite de hoje. Quando a gente fala de atletas, principalmente atletas de esportes de chute, e aí no Brasil o futebol é uma prática totalmente difundida, então esses atletas estão a todo tempo na clínica conosco, em nosso contato. Uma variável importante é a avaliação ou a diferença de força, ou a razão de força dos abdutores de quadril com relação aos adutores de quadril, e aí quando a gente faz essa razão, ou seja, divide a força dos abdutores de quadril pela força dos adutores de quadril, se o indivíduo tem uma razão de 2, ou seja, uma diferença de 2 vezes, ou seja, fraqueza 2 vezes maior, os adutores 2 vezes mais fracos do que os abdutores, eles têm como um fator de risco para desenvolver lesões inguinais ou dores na região inguinal, principalmente relacionados à tendinopatia de adutores, lesão muscular de adutores e algumas lesões relacionadas à pubalgia. Quando a gente avalia esse indivíduo numa velocidade de 60 graus por segundo, que é mais ou menos uma velocidade como essa, e essa velocidade de 60 graus por segundo é uma velocidade que a gente utiliza para avaliar força pura. Algumas variáveis de velocidade mais rápidas são utilizadas para se avaliar a resistência, e aí essa razão é realizada nessa variável de 60 graus por segundo, que a gente avalia a capacidade de gerar força, e a gente pega um valor que a gente chama de pico de torque, que é o torque máximo que o indivíduo gerou dentro dessa avaliação, ou seja, o máximo de força que ele gerou em um momento da avaliação. Daqui a pouco eu explico mais sobre essa variável para vocês. Então, os adutores é um grupo muscular que a gente tem que avaliar muito bem a relação de força com relação aos abdutores. E aí eu não acredito muito nessa relação sendo como principal variável de avaliação do ponto de vista de geração de índice de lesão, de que a gente tenha desequilíbrios musculares, ou de um músculo puxando para um lado e o outro puxando menos para o outro. Basicamente, o que se importa mesmo é a fraqueza de adutores, pelo fato da demanda nesse grupo muscular ser muito grande, nesse grupo específico de atletas dentro do futebol. Se utiliza muito esse movimento nas chapadas, né, esse movimento de adução do quadril, e se esse grupo muscular não está preparado para suportar essa demanda, ele vai entrar em estresse, vai entrar em overuse, e é normalmente nesse momento que se ocorrem as lesões dos esportes. Quando a gente fala de impacto femoroacetabular do quadril, que é uma outra lesão prevalente no esporte,
Alguns trabalhos compararam indivíduos sintomáticos com impacto fibromuscular sintomático, ou seja, com dor, a indivíduos controle, ou seja, indivíduos pareados pelo esporte, pela idade, pela atividade física, e encontraram que os músculos flexores de quadril e extensores de quadril estão 20% mais fracos nesses indivíduos que têm a sintomatologia do impacto, comparado com indivíduos que não têm dor. Dentro dessa avaliação da flexão do quadril, a gente tem um viés, que é o fato do paciente sentir mais dor para fazer flexão do quadril do que para fazer extensão do quadril durante a avaliação. Então, tanto esse trabalho aqui, de 2017, quanto o trabalho do Philippon, de 2015, mostraram essa diferença de flexão, mas a gente tem que tomar um pouco de cuidado e levar isso como uma verdade absoluta, porque quando você vai olhar na tabela de dor, durante o teste, os testes de flexão geram dor nos pacientes que têm sintoma do impacto, e isso pode fazer com que eles tirem o pé durante o teste, e a gente não pode levar isso como uma verdade absoluta, sendo que para a extensão do quadril, a maioria desses pacientes não refere dor durante o teste, então essa fraqueza de 20% é muito mais real, na minha opinião, e destrinchando um pouco mais esses artigos, para a extensão de quadril do que para a flexão de quadril. E os abdutores de quadril, normalmente, principalmente no trabalho do Philippon, ele mostra que quando se compara o lado sintomático do impacto com o lado assintomático, o indivíduo apresenta em torno de 8% de diferença de força no lado envolvido. Essa diferença de força normalmente é uma diferença que a gente tende a relevar, até mesmo em atletas, que a gente tende a buscar próximo de 10% de diferença de força. Então, se fosse para escolher uma avaliação, se eu tivesse uma avaliação para fazer com um atleta e identificar algum desequilíbrio nele com relação ao impacto femoroestabular, eu faria essa avaliação aqui, que é a avaliação de extensão de quadril, tanto para a variável concêntrica, ou seja, quando ele sobe a perna, quanto para a variável excêntrica, que é quando ele tem que segurar o aparelho na volta do movimento. Basicamente, um movimento de extensão de quadril vai gerar um gráfico como esse. Como que a gente vai interpretar um gráfico como esse? Essa primeira curva de cima aqui é a curva de valores concêntricos. Quando eu tenho valores positivos, significa que ele está levando a perna para cima, e quando eu tenho valores negativos, significa que ele está segurando a máquina, trazendo a perna dele para baixo. Se a gente for observar nessa atleta que eu estava avaliando, ela teve uma diferença de curva aqui do lado rosa, que é o lado envolvido, na fase excêntrica, ou seja, ela não conseguiu suportar muito bem a volta da máquina. Então, a maior dificuldade dela era segurar essa contração excêntrica, ou seja, frear o movimento. Quando eu falei que a maioria dos trabalhos avaliam pico de torque, significa que eles avaliam essa parte da curva, ó, o máximo que o cara bate no isocinético, seja na variável concêntrica ou na variável excêntrica. E essa avaliação de pico de torque não é muito interessante, porque é como, eu faço uma analogia normalmente, como se eu estivesse tirando uma foto do momento da avaliação. Estou pegando um momento da avaliação, que é o máximo que ele atingiu nessa curva. O mais interessante seria a gente avaliar o que a gente chama de trabalho total, que é o quanto que esse cara gerou de força durante toda a amplitude de movimento, seja no concêntrico ou no excêntrico, que é a volta do movimento. Isso traz uma informação um pouco mais completa para mim de como esse cara suporta em todo o arco do movimento, e não em só um momento da avaliação. Então, quando eu falo pico de torque, é como se eu estivesse pegando um momento exato da avaliação, tirando uma foto. E aí a analogia para o ciclo de trabalho era como se, do trabalho total, é como se eu pegasse um vídeo de todo o movimento e de toda a capacidade que ele tem de suportar essa carga. Para pacientes que realizaram artroplastia total de quadril, alguns trabalhos comparam as diferenças de força a curto prazo, no máximo até 2 anos. E normalmente eles fazem essa comparação com indivíduos controle pela idade, ou seja, pareados pela idade. Esse trabalho aqui comparou pacientes que realizaram artroplastia total de quadril num pós-operatório de 5 meses, e eles encontraram que quando comparados com indivíduos controle, eles apresentam diminuição do pico de torque, que é aquela foto, diminuição do trabalho total, que seria a amplitude total de força que ele tem que gerar, e diminuição na potência, então de 3 variáveis da avaliação isocinética, para os movimentos de flexão, extensão e abdução de quadril.
A maioria dos trabalhos que avaliam diferenças de força do grupo que realizou artroplastia com indivíduos que nunca fizeram cirurgia no membro inferior, que são indivíduos tidos como um grupo controle, mostram essa diferença de força. Mas a gente tinha uma dúvida grande de como esses caras estão realmente a longo prazo. E é isso que a gente realizou na minha pesquisa de mestrado, que eu vou qualificar na Santa Casa no mês que vem, em que a gente comparou pacientes que realizaram artroplastia total de quadril há 10 anos com indivíduos controle. Então a gente pegou um gap de 10 anos pós-artroplastia para realmente ver como esses pacientes evoluem com o tempo e próximo de um tempo ideal para ver como eles estão a longo prazo. E a gente encontrou que para os músculos extensores de joelho, ou seja, para o quadríceps, que é um músculo que não tem como sua principal região inicial, né, a sua inserção o quadril, os pacientes do grupo controle, que era um grupo que não te realizou cirurgia, continuavam mais fortes do que o lado não operado e o lado operado do indivíduo que realizou a artroplastia total de quadril. Só que para os lados operado e não operado do mesmo indivíduo nós não encontramos diferença. Para o grupo abdutor de quadril, nós encontramos diferença do grupo não operado e operado, do lado operado e do lado não operado do indivíduo que realizou a artroplastia total de quadril, comparado com o controle, mas não houve diferença do indivíduo com ele mesmo com relação aos lados. E do grupo de rotadores externos, nós também encontramos diferença depois de 10 anos, quando comparados um grupo controle, que nunca fez cirurgia no membro inferior, ao indivíduo que realizou artroplastia total de quadril, tanto do lado operado quanto do lado não operado. Então, tanto o lado operado, onde foi realizada a cirurgia, quanto o lado que não sofreu nenhuma agressão cirúrgica, o grupo operado mostrou diminuição de força com relação ao grupo controle. Então, mesmo após 10 anos, os pacientes ainda têm alguma relação de dificuldade em geração de força ou ganho de força durante as atividades. E aí, o que a gente vai fazer com esses dados? É um pouco óbvio imaginar que um paciente, depois de 10 anos de uma cirurgia, ele vai ter diminuição de força no membro inferior, quando comparado com um indivíduo que não fez cirurgia. E, basicamente, a principal informação que a gente tira disso, e junto com a literatura, é que indivíduos que realizaram artroplastia total de quadril, e até mesmo alguns trabalhos mostram que indivíduos que realizaram artroscopia de quadril, no caso do impacto, eles devem começar o trabalho de progressão de força o quanto antes, desde que isso seja seguro para ele, e manter esses trabalhos de força a longo prazo. A força de quadríceps, apesar de não ser um grupo intimamente ligado com a articulação do quadril, tem capacidade de, quando você melhora ela, melhorar o indivíduo funcionalmente, quanto à percepção dele e também quanto à sua capacidade física de realizar atividades funcionais dentro de testes funcionais específicos. Seja ele trabalhado no isocinético e não necessariamente no isocinético. Você não precisa de uma máquina dessa para gerar força ou para ganhar força do indivíduo. E seja isso realizado em cadeia cinética aberta, que a gente chama, que é quando o membro está livre no espaço, ou em cadeia cinética fechada, que é quando o indivíduo está com o pé apoiado no chão dentro de atividades mais próximas do funcional. Esses treinos de força, principalmente em pós-operatório, eles devem ser mantidos a longo prazo e não necessariamente só até o momento em que o paciente tem alta dentro do processo de reabilitação. Os trabalhos mostram que pacientes que mantêm esse ganho de força, mantém essa busca de equilíbrio muscular a longo prazo, seja em artroscopias de quadril ou em prótese total de quadril, no processo de pós-operatório, progressivamente tendem a evoluir melhor do ponto de vista funcional, sejam eles atletas ou indivíduos sedentários ou indivíduos idosos. Então, esses ganhos de força tem uma capacidade muito grande de fazer com que esses indivíduos evoluam muito bem do ponto de vista funcional. O que a gente tem de perspectivas hoje dentro da avaliação de força, avaliação isocinética? Existem poucos trabalhos prospectivos, ou seja, que realmente identificam fatores de risco com relação à força, em que mostram que alterações de força podem gerar lesão em algum indivíduo. A maioria dos trabalhos avaliam o indivíduo depois que ele tem uma lesão, e não antes dele ter uma lesão, para trazer dados mais palpáveis nesse sentido. As alterações de força, tanto em atletas
atletas quanto indivíduos sedentários, elas têm relação direta com o nível funcional daquele indivíduo. Então, se o indivíduo tem uma alteração de força muito grande, ele tende a evoluir pior funcionalmente. E principalmente, quando você realiza treinos progressivos, o mais rápido possível dentro do processo de reabilitação, e esses treinos são mantidos por longos períodos, o paciente tem capacidade de evoluir melhor funcionalmente do que indivíduos que pararam esse treino logo após receber alta no processo de reabilitação. Até porque, dentro de um processo de reabilitação, a maioria dos trabalhos científicos que mostram bons resultados são trabalhos que mostram realmente que o trabalho de exercício físico, seja ele de controle motor ou ganho de força, especificamente, tem maior capacidade de fazer com que esses indivíduos evoluam funcionalmente. E quando a gente vai eleger alguns grupos musculares importantes, ou seja, os grupos musculares que devem ser o foco do trabalho, um grupo que a associação de alguns grupos, que é o que a gente chama de complexo propulsor do membro inferior, que são os músculos que têm capacidade de fazer o controle excêntrico da flexão do quadril, flexão do joelho, e o trabalho concêntrico da flexão do quadril e flexão do joelho, extensão de quadril e extensão de joelho, como extensores de quadril e extensores de joelho, eles têm maior capacidade de fazer com que esse paciente evolua melhor do ponto de vista funcional, principalmente porque alguns pacientes tendem a desenvolver o que a gente chama de cinesiofobia, que é o medo de receber carga naquela perna e que foi operado, que foi realizada a cirurgia. Agradeço a atenção de vocês, deixo o meu contato aí, vou estar durante a noite para as perguntas. Espero ter ajudado aí na abertura da reunião. Um abraço. Muito obrigado, Dr. João Barbosa. Nós estamos homenageando o ex-presidente da SBQ Paulista,